Como você tem lidado com as decepções causadas por pessoas próximas a você? Bem-vindas ao devocional de hoje, dia 26 de novembro. Interessante a gente refletir sobre isso, né? Porque é muito comum, não é verdade? Sentirmos que fomos ali decepcionadas mesmo, né? A pessoa trouxe algo que eu não gostei, algo que eu não entendo daquela mesma maneira. Então vamos refletir sobre isso, né? E às vezes é coisas do dia a dia, às vezes é algo mais sutil, mais tranquilo, e às vezes é algo mais profundo, é algo até de abuso, é algo de humilhação, é algo de uma traição mesmo, né? Então, como lidar nesses momentos? Então, vamos refletir sobre isso. A leitura de hoje está lá em 2 Samuel 13, do 1 ao 14. E a história de Tamar, ela traz um retrato doloroso de traição, abuso e principalmente porque o abusador, o traidor, era justamente quem deveria cuidar, quem deveria proteger. Então, esse episódio lembra da vulnerabilidade que enfrentamos nos relacionamentos e da importância em buscar forças em Deus diante de situações de extrema dor como essa. Então, vamos ler aqui a leitura de hoje. A jovem destrancou a porta de seu apartamento e se jogou no sofá. Não acredito que fiz isso de novo, pensou. Após vários encontros, eles já haviam descoberto muitos interesses em comum e desfrutavam da companhia um do outro. Mas, como sempre, quando um relacionamento começava a ficar sério, ela rompia. Não era culpa de Josh, ele sempre fora gentil e atencioso. Ah, como ela queria confiar nele, mas ela não suportava ser tocada. Isso sempre trazia de volta as memórias de sua infância, aquelas noites em que sua mãe trabalhava no período da noite, os passos de seu padrasto em direção ao seu quarto. Infelizmente, isso é uma realidade para muitas mulheres, né? Nos atendimentos ali da terapia individual, da terapia breve, da hipnoterapia, nós conseguimos resultados muito bons com isso e são sessões assim que me tocam profundamente, porque o quanto realmente precisa de coragem até para olhar, para olhar isso de frente, sabe? Encarar esse medo, encarar essa perturbação, porque essas coisas nos chegam e não foi do seu controle, né? Se você que tá ouvindo aí do outro lado, eu acho que é importante, ou você sabe de uma amiga, sabe de uma familiar que passou por isso, é importante até encaminhar esse vídeo, porque o que eu vejo, assim, de experiência de atendimento, né, dos estudos em relação a isso, o que é muito comum? Que a mulher que passou por algum tipo de abuso, e não só o físico, às vezes até emocional, né, ela se culpa também, se culpa por não ter reagido, ou se culpa por não ter feito algo diferente, porque depois que passa, fica se questionando, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E o que é importante aqui é se acolher nesse sentido, né? Porque muitas vezes quem não tem a culpa acaba se culpando. E aqui, quando a gente segue a leitura, a gente vai falar um pouco disso. Então, vou seguir, depois nós continuamos. Tamar também sabia como era ser traída. Quando seu meio-irmão, Amon, se apaixonou cegamente por ela, ela fingiu estar doente. Ele fingiu estar doente para se aproximar dela. Ele, inclusive, envolveu seu pai Davi em seu plano. Por estar preocupada com Amon, Tamar foi à casa dele para cozinhar o prato favorito do rapaz. Amon ordenou aos seus servos que saíssem e agarrou Tamar. Mesmo que Tamar tenha suplicado para que ele não fizesse tal perversidade, Amon fez. Tamar, por consideração, foi à casa de Amon para atender o irmão doente, mas acabou sendo violada quando ele a usou para satisfazer sua própria luxúria. Uma organização de auxílio às vítimas de abuso e incesto estima que uma em 6 mulheres foram vítimas de tentativa de abuso ou efetivamente abusadas. Muitas mulheres vivenciaram abuso pelas mesmas pessoas que deveriam protegê-las e preocupar-se com elas. Memórias de abuso geralmente impedem que as vítimas confiem em outras pessoas, o que dificulta o estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Ainda
que a ajuda profissional possa ser necessária, podemos encontrar consolo em sermos amadas pelo Deus que nunca trairá nossa confiança. Jesus Cristo vivenciou traição, tortura e uma terrível morte por amor a nós. Devido a esse amor, podemos sempre confiar nossa vida nossa vida a Deus, mesmo quando outros acabam sendo indignos de confiança. Até meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41, 9. O que é importante aqui? A gente se permitir curar essas feridas, né? Mesmo que não totalmente, né? Dependendo do nível do abuso, dependendo como foi, leva um tempo até digerir isso, né? Mas procurar ajuda profissional pode te ajudar muito a liberar esse fardo que muitas vezes fica no seu ombro, esse peso, né? Ou padrões inconscientes realmente de confiança, padrões inconscientes de merecimento, de desvalia, né? De culpa, às vezes, por não ter falado com alguém, por não ter feito diferente. Então, tudo isso vai tirando de você o brilho da vida. No exemplo aqui do devocional, era uma mulher que, ela fala ali, né, que ela terminou outro relacionamento que tinha tudo para dar certo, porque ela tinha dificuldade de confiar, ela tinha essa memória muito latente, essa ferida muito aberta ainda nela, né? Então, que a gente possa, você possa, se é o seu caso, buscar ajuda terapêutica, ou se conhece alguém, encorajar essa pessoa a fazer isso. Por quê? Essa é um sentimento de traição, né? Ela pode gerar profundas marcas emocionais, como desconfiança, ressentimento, vergonha. E o processo de cura, ele começa ao reconhecer esses sentimentos, né? E buscar entregá-los primeiro a Deus espiritualmente e depois pedindo ajuda a um profissional. Lembrando que Deus restaura, né, todo o nossa dignidade e ele é o nosso refúgio. Então você pode entregar isso a Deus e até pedir discernimento. Deus, devo procurar um profissional? Me traga, né, um profissional de confiança, um profissional que de fato vai me ajudar, porque isso realmente é um assunto muito delicado, muito sério. E você merece, né, se libertar disso mesmo, ou ajuda para começar a cicatrizar essa ferida, ou, né, se for possível cicatrizar por completo, né, já vi casos que a pessoa realmente consegue superar e seguir adiante sem lembrando, porque a gente não, como fala, não vai ter amnésia do que aconteceu, mas lembrando sem sentir dor, sabe, com o corpo liberado de toda a descarga hormonal que acontece no corpo em situações como essa, e também dessa mente que vai trazer essas lembranças. Então, organizar isso. E reserve um momento hoje, a dica de hoje é reserve um momento para orar, para pedir a Deus que cure essas feridas. Às vezes você não teve um abuso físico, mas teve um abuso emocional, teve uma traição, teve uma decepção muito grande. Então pegue um tempo hoje, procure um espaço seguro para expressar essas emoções, seja através da escrita, seja através de um áudio para você mesmo, depois você deleta, seja através de uma carta que você pode rasgar, queimar depois, ou uma amiga de confiança, pedir, falar, preciso conversar com você, tem um momento, vamos tomar um café virtual, um café presencial, ou até mesmo uma ajuda de um terapeuta, de um mentor, que vai poder te ajudar a lidar com isso, tá bom? Então, este foi o devocional de hoje. Você já sabe, né? Já vou pedir para você curtir se gostou, encaminhar para uma amiga, deixar aqui embaixo um comentário do que mais te tocou nessa fala, ou até algum conteúdo emocional que você quer que eu traga aqui. E nós nos vemos amanhã, tá bom? O tema de amanhã é culpa falsa. O que será que vem por aí, hein? Te espero amanhã. Tchau, tchau.